Eu sou da Dalbó e eu tenho um blog que chama Cozinha Dalbó, onde eu faço receitas e fotografias. Então é um projeto que eu comecei porque eu queria muito unir essas duas paixões que eu tinha, que era cozinhar, testar receitas e fotografar comida, fotografar pessoas cozinhando. Então ele tem um pouco de história, que eu vou na casa das pessoas, e também tem receitas minhas, receitas que eu invento ou que adapto, sempre com umas fotografias legais. A receita que eu escolhi para fazer foi um cheesecake assado, que é uma das minhas últimas obsessões de doce na cozinha, que até pouco tempo eu fazia só ele frio, assim, daí eu vi que o assado é um cheesecake de verdade. E eu já testei de vários sabores, e fiz doce de leite, fiz com frutas vermelhas, daí eu decidi fazer esse com uma das combinações que é uma das minhas preferidas, assim, de sabores, que é limão siciliano com blueberry, que eu acho que o limão siciliano ele tem um azedo, assim, que o doce do blueberry corta, que eu acho sensacional. E fora que a cor eu acho linda. Um amarelo com roxo escuro, assim, um amarelo meio radioativo. É demais. Daí eu decidi fazer a massa com o recheio dele, com limão siciliano, uma cobertura de lemon curd, que é esse molho de creme de limão siciliano, e uma calda para na hora de servir de blueberry. Então, para começar, a gente faz a massa, que é uma massa de biscoito simples. Então, eu trituro 250 gramas de biscoito maisena ou Maria. É biscoito ou bolacha? Eu sei que é ridículo. Mas é que é que eu tô na dúvida, porque acho que depois que eu me mudei pra cá, eu não sei mais. Biscoito, né? E lá a gente fala bolacha. Mas as pessoas entendem. É que é bolacha Maria, né? É. Tá, então vamos. A embalagem não diz. Biscoito maisena. Óbvio. Então, biscoito maisena ou bolacha Maria. Então, e com 150 gramas de manteiga sem sal derretida. Então derrete a manteiga, tritura a bolacha e mistura os dois, esmaga bem assim, e despeja na forma, uma forma de fundo removível de uns 23 centímetros, 20 centímetros, untada. Aí você aperta ela bem assim contra as paredes e contra a base. Eu sempre uso uma xícara, porque daí ela tem um ângulo bem retinho, assim, você consegue empurrar, não fica aquela base abaulada, assim, quando você faz com os dedos, é bem difícil de fazer. Daí você faz ela, forra todos os lados e coloca no forno. Mentira. Faz ela, coloca todos os lados e coloca na geladeira. Pra gelar enquanto você faz o recheio, daí ela dá uma firmada, que você vai ver que ela tá meio quente por causa da manteiga, ela vai dar uma firmadinha. E depois a massa faz o recheio, que é o cream cheese mesmo, que é o cheesecake mesmo com cream cheese. Então são 600 gramas de cream cheese em temperatura ambiente. Eu bato na batedeira para ele dar uma amollecida, assim, para ele ficar bem macio. Eu adiciono 4 ovos, um a um, então a cada ovo dá uma batida para dar uma misturada. No final, meia xícara de açúcar, as raspas e o suco de um limão siciliano, para ele ficar com bastante gosto de limão. Daí bate mais um pouquinho, mistura bem para ele ficar bem misturado e despeja na forma, na massa que estava na geladeira. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos, mais ou menos, até ele dar uma sentada, mas aí quando você balança ele, o meio vai estar ainda um pouco molinho, ele vai estar bem inflado, vai subir um monte, é normal. Enquanto ele está assando, você pode fazer a cobertura e a calda. Então, para a cobertura, eu fiz um lemon curd de limão siciliano, que é esse creme inglês, assim, de limão. Começo misturando numa panela 3 gemas, meia xícara de açúcar, 1/4 de xícara de suco de limão siciliano fresco e as raspas da casca de meio limão siciliano. Então, isso vai ser mais ou menos meio limão de suco, mais ou menos. Aí o resto você pode guardar para fazer a geleia, a calda de blueberry. Então, bate tudo com uma vara de arames, com fouet, para misturar bem e leva ao fogo médio por uns 5 a 8 minutos, mexendo sempre para não grudar. Você vai cozinhar até você ver que ele mudou a textura, ele dá uma engrossada. Quando você pega ele nas costas de uma colher, você raspa o dedo, ele não vai escorrer, ele vai ficar a marca do dedo, assim. Então é aí que você sabe que está pronto. Oi, desculpa me meter, mas na hora da gravação faltou falar que tem que colocar uns cubinhos de manteiga gelada no final, porque isso dá uma consistência melhor e um brilho incrível pro lemon curd. Depois disso tem a calda, para servir junto com a calda de blueberry, então começa com 400 a 500 gramas mais ou menos de blueberry, que dá umas 2 xícaras, pode ser fresco ou congelado, o que você achar. Mistura na panela com meia xícara de açúcar e o suco de meio limão.
Então mistura tudo e vai cozinhando até ele dar uma engrossada, mas não precisa ficar muito grosso, tipo geleia, para ser uma calda meio líquida mesmo. Então, se ele for congelado, vai ter que cozinhar mais, porque ele vai soltar muita água, então você vai colocar no fogo alto e vai ferver bem, para até evaporar bem essa água. Daí quando você levantar na colher, você vai ver que escorre assim meio um pouco mais grossinho já. E se for ele fresco, vai ser bem mais rápido, então você vai cozinhar até ele mais ou menos que eles começarem a estourar, assim. Você vai ver que eles dão uma murchada e uma estourada. Feito isso, coloca numa tigela e leva na geladeira para ele dar uma esfriada e uma engrossada. Ou se for servir logo, dá para servir ele quente, até se o cheesecake já estiver pronto. Também é uma delícia. Daí depois que você tirou o cheesecake, tem que esperar ele esfriar. Aí você espalha o lemon curd por cima, faz uma camada uniforme dele. Daí pode levar na geladeira por um dia ali, tranquilo, coberto. E daí na hora de servir, você corta a fatia e serve com a calda por cima de blueberry. A calda pode estar quente, pode estar morna ou pode estar gelada também. E é isso. Sometimes I do sometimes